Olá, sou Hugo Mizukami e hoje eu vou abordar o tema Como entender os mitos, e a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias experiências, reflexões e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática no seu dia a dia. Ana Maria Kolernik escreveu: boa noite, é um prazer de poder participar de suas lições. Gratidão. Gratidão é minha, Ana Maria. Muito obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo carinho. Andréia Vieira escreveu: boa noite, Hugo. Boa noite, Andréia. Aqui encontro o Denis Monteleone, escreveu: fala, Huguinho, forte abraço. Grande Monteleone, forte abraço para você também. Tem aqui Ítalo Crossi, escreveu: olá, Huguito. Olá, Ítalo, como estás? Bem-vindo. Muitas graças por estar aqui. Pessoal que encontro aqui também, Rony Marazo. Boa noite, Rony Marazo. Muito obrigado por estar aqui também. Olha quem está aqui também. Lilica Yokoyama escreveu: boa noite, primo. Boa noite, prima. Conexão lá do Japão. Bacana ver vocês aqui. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Então, muitos de nós já devemos ter escutado histórias que são apresentadas em forma de mitos, e nós armazenamos esses mitos em forma de crenças na nossa vida. E como nós interpretamos esses mitos? Normalmente nós interpretamos como fantasias produzidas por alguma mente criativa, ou histórias usadas para entretenimento. Mas o que é mito? O mito muitas vezes é usado de forma pejorativa para se referir às crenças por não possuir fundamento científico tradicional, o fundamento científico materialista, né? E por isso são consideradas ocorrências fantásticas. Já no caso da física quântica, ela entende e interpreta melhor esses mitos, por tratarem de questões não físicas, ou por tratar de questões metafísicas. Então o mito, ele é um relato que ele é transmitido através de uma tradição oral, ou seja, de geração em geração esses mitos vão sendo passados. E esses mitos contêm aspectos gerais da condição humana, e é uma forma de entender e explicar a realidade. E envolve também narrativas sobrenaturais sobre a origem e a natureza das coisas. Então, para que nós possamos viver um mito, nós devemos viver em um grupo ou devemos viver de forma solitária? Então, todos nós somos seres sociais e o relacionamento entre nós é de grande importância. E para desenvolver os nossos valores, que estão ocultos ou estão adormecidos lá no nosso inconsciente, nós precisamos ter contato com pessoas. E isso só é possível despertar, os valores quando nós convivemos com outras pessoas, quando vamos verificando os potenciais que nós temos disponíveis dentro do nosso inconsciente para aprender a lidar com as várias situações da vida. Então, o contrário de um ambiente social é o isolacionismo, que é um sintoma de desajuste emocional, que necessita de uma terapia profissional competente. Agora, quando nós estamos em convivência com o próximo, nós ajustamos algumas arestas interiores. E todos nós somos como uma faca, onde a pedra vai nos desgastar ou vai nos afiar, de acordo com a qualidade da faca. E com os mitos e crenças, nós procuramos nos adequar ao grupo ou aos grupos aos quais nós pertencemos. Então, quando nós crescemos dentro desse grupo, o grupo cresce junto. Só que também o contrário é verdadeiro. Se nós fracassamos nesse grupo, o grupo inteiro também fracassa. E quando nós começamos a perceber isso, que nós pertencemos a um grupo onde influenciamos os outros e os outros também nos influenciam, nós vamos descobrindo a beleza da harmonia. Porque quando nós estamos equilibrados, conseguimos equilibrar o grupo. Quando ganhamos alguma coisa, o grupo todo ganha.
Mas também quando nós fracassamos, o grupo inteiro também perde. E tudo isso resulta na nossa identificação com o grupo e vice-versa. Nós nos identificamos com o grupo e o grupo se identifica também conosco. Então, um exemplo da importância dessa renúncia pessoal em favor do aperfeiçoamento do grupo social em que nós vivemos ocorre, por exemplo, em uma orquestra. Então, imagine uma orquestra onde uma das pessoas, por exemplo, por exibicionismo, ele destoa da pauta musical e afeta todo o resultado da melodia. Então eu já tive a oportunidade também de presenciar isso. Quando uma pessoa quer se destacar, se mostrando melhor que os demais, o resultado da música não é agradável aos ouvidos. Então, quais as necessidades dos relacionamentos que podem ser saudáveis? Então, nesses relacionamentos que podem ser saudáveis, existe uma necessidade ética, psicológica e também moral. E tudo isso ocorre através do intercâmbio da fraternidade, das aspirações que nós temos, de esforço na construção de momentos edificantes. E quando nós fazemos tudo isso em grupo, o grupo inteiro cresce. Então, o que estimula a promoção desse intercâmbio de conhecimentos são os propósitos individuais e os propósitos do grupo, que devem estar alinhados, devem estar sintonizados ou devem estar em harmonia. Então, por exemplo, o meu propósito deve ser igual ao propósito do grupo, e o propósito do grupo também deve ser igual ao meu, para que nós tenhamos sintonia e harmonia na hora que estamos fazendo alguma atividade juntos. Então, nós produzimos também substâncias benéficas no nosso organismo ou produzimos substâncias maléficas, de acordo com os sentimentos de solidariedade ou de inimizades. Então, quando nós aspiramos e mantemos ideias de teor mais elevado, tendemos a conseguir relacionamentos mais saudáveis. E também as substâncias que vão ser produzidas pelo nosso organismo vão ser as substâncias benéficas. E quando nós temos ideias de teor inferior, nós tendemos a associar a relacionamentos do mesmo nível e, consequentemente, vamos ter substâncias maléficas no nosso organismo. Então, as substâncias benéficas vão nos ajudar a nos equilibrar emocionalmente e também fisicamente. E as substâncias maléficas podem nos prejudicar emocionalmente e também fisicamente. Então basta a gente imaginar, quando nós estamos irritados, nós temos uma reação, uma descarga de adrenalina no nosso corpo que prejudica até o nosso pensamento. Não conseguimos pensar direito. Então por isso que quando nós estamos pensando positivamente, todas as coisas parecem acontecer de uma forma desencadeada, de uma forma retilínea, como nós queríamos que acontecesse. Ou seja, nós estamos alinhados ou estamos sintonizados com a energia do universo. Então, onde os mitos entram nesse contexto e como eles influenciam na nossa formação? Bom, todos nós somos herdeiros naturais das nossas experiências, ou seja, as nossas experiências do passado que fizeram com que nós chegássemos até onde nós estamos agora. E no nosso processo de evolução, nós armazenamos no nosso inconsciente mais profundo todas as vivências que nos trouxeram até aqui. E com isso nós tivemos o crescimento e adquirimos valores intelectuais e valores morais que temos hoje. E os mitos fazem parte dessa nossa formação. Então muitas das nossas atitudes, muitas das nossas realizações, dos nossos anseios, têm base em muitos mitos que se encontram em nosso inconsciente. E alguns símbolos contidos nesses mitos ainda não foram decodificados por nós, não foram decodificados pelo nosso consciente. E a nossa vida, ela é formada de uma série de símbolos. A vida nos fala através dos símbolos. E nos relacionamentos que temos com outras pessoas também contém vários símbolos. Por exemplo, vale comentar a palavra.
A palavra que nós escrevemos, ela é formada de um conjunto de símbolos. E quando nós queremos, por exemplo, demonstrar afeto por alguém, nós utilizamos símbolos, como por exemplo, nós podemos dar uma lembrança para a pessoa, dar um presente, ou fazermos algo que a pessoa gosta, fazemos uma ligação ou damos uma flor para demonstrar esse afeto. Então nós, através dessa simbologia, nós estamos demonstrando o afeto por alguém. E sempre nós estamos vivendo algum mito. Quando a gente diz assim, nossa, parece que eu estou no inferno. E realmente, o inferno é um mito. Mas quando a gente fala que parece que a gente está no inferno, a nossa mente se conecta com a simbologia do inferno. E da mesma forma também o oposto. Quando nós vemos alguma coisa, quando nós estamos bem, nós falamos assim, nossa, que paraíso que nós estamos. Então nós temos vários símbolos e nós levamos esses símbolos no decorrer da nossa vida. Então esses mitos, quando bem compreendidos, trazem soluções para nós e nos libertam do aprisionamento, pois nesses mitos estão contidos os modelos do ser humano, do ser verdadeiramente humano. Por exemplo, existe todo um processo pedagógico em que, por exemplo, se nós estivermos passando por uma situação complicada, podemos perguntar como que Sócrates, ou Platão, ou Gandhi fariam nessa situação? Ou o que Jesus faria nessa situação? O que algum outro líder religioso, alguma outra pessoa que nós temos muito apreço faria nessa situação? Então, mas qual o impacto da imaginação religiosa nos nossos relacionamentos sociais e intrapessoais? Ou seja, os nossos relacionamentos com outras pessoas e os nossos relacionamentos conosco mesmos. Então, qual o impacto dessa imaginação religiosa? Então, nós sabemos que a nossa vida, ela transcorre num mundo cheio de conflitos, de competições, de desrespeito aos verdadeiros valores humanos, forçando muitos de nós a fugas para os mundos dos mitos, aqueles mundos de fantasias que nos conduzam a uma zona de conforto ou uma aparente proteção. Essa zona de conforto e aparente proteção nos faz retroceder emocionalmente ao período infantil, onde nós passamos a demonstrar fobias, insegurança, timidez. Então, os povos e civilizações antigas passaram uma galeria de mitos, cujos conceitos vieram sendo passados de geração em geração, influenciando a nossa personalidade. Então, a imaginação religiosa ela tem contribuído para a preservação de muitos mitos e muitas crenças. E tanto na imaginação religiosa quanto nos mitos, nós achamos que as entidades portadoras de dons e recursos especiais deveriam estar à nossa disposição para atender os nossos pedidos, mediante uma troca material, tornando-nos dependentes a eles, onde nós perdemos a nossa oportunidade de crescimento interior. Ou seja, quando nós temos um problema, pedimos alguma coisa, damos alguma coisa em troca e esperamos que aquele nosso problema seja resolvido, sem o mínimo esforço da nossa parte. Por isso que eu comentei a questão de nós retrogradarmos para a fase da infância fantasiosa. E essas fantasias, elas transbordam aos montes. E os excessos nos seduzem enquanto estivermos ingênuos. Ou seja, quando nós não utilizamos a nossa razão, quando nós não utilizamos a nossa lógica e nos prendemos no mercado da ilusão. E assim nós nos submetemos a imposições que não nos ajudam no nosso crescimento do ponto de vista psicológico. E várias dessas imposições vêm em forma de rituais que nós fazemos exteriormente, mas não entendemos muito bem o significado profundo do símbolo contido dentro desses rituais que nós fazemos. E essas imposições nos aprisionam, porque se não cumprimos determinados rituais, nós somos excluídos do grupo, ou somos discriminados do grupo, e deixamos de pertencer a esse grupo.
Então, se determinados grupos não estão mais nos atendendo em nossas necessidades interiores, nós podemos pertencer a um outro grupo. Mas para isso é necessário nós aprendermos a renunciar ao grupo anterior. Então, como reflexo dessa imaginação religiosa no nosso relacionamento social, que é baseado em muitos mitos, crenças, tradições, hábitos e costumes, para nós nos sentirmos pertencentes ao grupo, nós procuramos agradar os outros, sufocando as nossas próprias aspirações, para nós termos aquele sentimento de pertencimento. E acabamos refletindo em nós o que as pessoas esperam de nós, onde nós vamos perdendo a nossa identidade. E a perda da nossa identidade nos leva a conflitos ainda mais incômodos, porque não conseguimos corresponder às necessidades das outras pessoas. Mas se nós fazemos o que as outras pessoas estão querendo, por que nós não conseguimos corresponder às necessidades das outras pessoas? É porque uma vez que as outras pessoas também são criaturas complexas e inseguras, elas também podem mudar aquilo que as satisfazia no momento, e num outro momento não a satisfaz mais. Para nós também, quando nós éramos criança, existiam várias coisas que satisfaziam a nós, que hoje nós consideramos como coisas banais, não nos satisfazem mais. Só que nesses relacionamentos, na maioria das vezes, nós nem sabemos o que as outras pessoas esperavam de nós. Nós ficamos achando que as pessoas podem ler os nossos pensamentos e vice-versa. Um dia nós conseguiremos ler os pensamentos uns dos outros, mas no atual nível evolutivo ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir ler os pensamentos dos outros e os outros lerem os nossos pensamentos. Então algumas pessoas com nível moral mais elevado conseguem fazer leitura de pensamento, mas não é meu caso. E por eles terem esse nível moral mais elevado, eles não dizem que conseguem fazer a leitura de pensamento. Mas eu já desconfio de algumas pessoas que já perceberam alguns pensamentos que eu estava pensando em determinado momento da conversa e a pessoa respondeu o que eu estava pensando. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Então não foi coincidência, né? Então o problema de nós não correspondermos às expectativas é que os relacionamentos vão se degenerando e assim os desentendimentos começam a aparecer. Porque não houve um entendimento anterior, não teve um acordo anterior. Por isso que dizem que o que é combinado não sai caro. Então com isso, com relação às personagens desses mitos, quando nós achamos que se nós tivéssemos a posse de uma das personificações desses mitos, como uma dádiva divina, ou seja, como se nós tivéssemos o poder de algum mito que a gente mentaliza, isso nos faria portadores de uma força e de um poder para superar a má sorte, para superar as dificuldades do dia a dia, para superar os sofrimentos e poder viver, assim como um passe de mágica, de forma privilegiada no grupo social, sem sofrer a necessidade de passar pelo processo de crescimento interior. Mas nós sabemos que isso não existe. Tudo exige um esforço da nossa parte. Então, se nós analisarmos as pessoas, os grandes líderes, as grandes referências de moral elevada, essas personalidades chegaram até onde eles chegaram porque eles passaram por um processo de desenvolvimento. Foi um processo de construção ao longo dessa jornada. E muitas vezes nós só vemos o resultado, não vemos todo esse processo, essa caminhada que eles fizeram, as dificuldades que eles passaram e os vários aprendizados que eles tiveram nesse caminho. E esses mitos se encontram presentes em todos os segmentos sociais, devido aos velhos cultos lá do passado. E aí tem situações de coisas que não acontecem da forma como nós queremos, mesmo quando nós cumprimos todos os rituais. E quando isso não acontece, pode acontecer de nós nos rebelarmos contra essas entidades ou nos rebelarmos contra nós mesmos, achando-nos sem merecimento ou que as entidades não nos deram a atenção devida. Então, o que os mitos têm a ver com a nossa vida? Então, naquele livro que eu comentei ontem, Cultura, Saúde e Doença, do Dr. Cecil Hellman, ele diz que as nossas crenças e os mitos podem ter implicações importantes, tanto na nossa saúde quanto nos cuidados da nossa saúde. Então, essa pergunta, o que os mitos têm a ver com a nossa vida?
Essa foi uma pergunta que eu encontrei nesse livro aqui, O Poder do Mito. Talvez muitos de vocês já conheçam. Nesse livro, O Poder do Mito, de Joseph Campbell, Bill Moyers entrevista Joseph Campbell, que é um grande mitólogo, e Bill Moyers faz essa pergunta para Joseph Campbell: o que os mitos têm a ver com a nossa vida? E nisso, o Campbell responde. Ele diz assim que nós estamos tão preocupados com as notícias, com os problemas externos, que não conhecemos a nossa vida interior. Ele faz uma pergunta interessante para que nós possamos refletir. O que restaria de nós se todas as nossas necessidades externas fossem atendidas? O que são essas necessidades externas? Vamos supor que a gente tem o dinheiro suficiente para viver, a gente não precisa se preocupar mais com dinheiro, a gente tem moradia, a gente tem família, carro, consegue viajar, consegue as diversões, consegue todas as coisas que nós queríamos fazer. Então, imaginando que nós chegamos nesse nível em que todas as nossas necessidades externas foram atendidas, o que é que resta em nós? Se nós não soubermos a resposta, nós vamos encontrar o sofrimento. E o sofrimento denota que nós ainda somos imperfeitos. Mas também, outro lado, a perfeição seria entediante para nós. Se tudo fosse perfeito, não teríamos o aprendizado que nós tivemos e o aprendizado que nós estamos tendo. Muitas vezes nós vemos que crenças e tradições levam a nós termos essa condição de culpa, essa condição de martírio, que nos aprisionam. Que o objetivo dos grandes mestres é que nós aprendamos e nós nos libertemos para um mundo superior, passando degrau a degrau, passando de nível de consciência para nível de consciência cada vez superior. E quando nós passamos por essas várias dificuldades, passamos por várias situações que nos aprisionam, nós perdemos a oportunidade de colher os aprendizados da situação. Mas é importante nós sabermos que nada acontece por acaso. E Campbell diz assim que os mitos são pistas que servem para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades espirituais. Então, um exemplo também que o Campbell ele relata nesse livro, O Poder do Mito, é que alguns casais se separam depois de uns 50 anos de idade, quando os filhos já conseguem seguir seus próprios caminhos. E ele fala que a simbologia por trás do casamento é que o casamento é a união do masculino com o feminino, que está presente independente da identidade sexual, ou seja, independente do gênero sexual, pois cada um de nós possui uma porção masculina e uma porção feminina dentro de nós. Então ele diz que o casamento é uma relação onde o sacrifício não é feito em nome de um ou em nome de outro, mas sim em nome da unidade. Ou seja, ambas as pessoas vivendo a experiência de serem um. E quanto maior essa sintonia entre o masculino e o feminino, mais uma pessoa saberá o que o outro está pensando. E muitas vezes as palavras até são desnecessárias. Até o fato de um se comportar de uma determinada forma, o outro vai entender o que ele ou ela está sentindo. Então muitas vezes as palavras não são necessárias. Ou mesmo quando um olha para o outro, um já consegue entender o que o outro está sentindo, ou o que o outro está pensando. Então Campbell, ele fala que o casamento é um exercício espiritual. Só que isso requer renúncia. Se nós formos mais além, podemos ver que para acontecer um casamento, segundo a definição do Campbell, não é necessário que ambos sejam casados. Basta que ambos tenham um objetivo comum e façam sacrifícios para atender a esse objetivo comum. Isso pode acontecer entre parentes, amigos, em uma sociedade também pode acontecer isso. E conforme vamos aprendendo o que é esse objetivo comum, vamos aprendendo a conviver melhor em sociedade, pois o objetivo comum para toda a humanidade é que nós aprendamos a
amar uns aos outros, através do desenvolvimento da nossa personalidade. Mas aí pode surgir uma pergunta: o que significa ter personalidade? Então, muitas vezes, a personalidade é confundida com aquela pessoa rebelde, a pessoa que entra em contradição ou quer fazer a outra pessoa entrar em contradição, estar sempre pronto a criticar os outros, esquecendo-se da própria situação. Então isso não é personalidade. Porque quando uma pessoa é rebelde, quando começa a criticar muito as outras pessoas, seria como, por exemplo, pegar um holofote e, ao invés de direcionar para si, direciona para os defeitos dos outros, para as outras pessoas, para que os outros olhem aquela pessoa e não para nós mesmos. Então, ter personalidade não é buscar posições de destaque, esquecendo os deveres do coração. Ter personalidade e identidade é ter humildade e renúncia para a nossa verdadeira edificação e edificação do mundo em que nós vivemos, como ensina o simbolismo do casamento. Vivermos em torno da unidade. Então, de acordo com o nosso crescimento e amadurecimento, os mitos também vão sofrendo transformações e adaptações. E as fantasias vão sendo substituídas por aspirações mais realistas, nos levando a um desenvolvimento mais equilibrado e mais saudável. Então, a libertação de mitos que nos aprisionam é possível de ser feita conforme nós vamos adquirindo maior valor moral e maior valor cultural, onde nós compreendemos melhor a simbologia dos mitos, para nós encontrarmos uma realidade espiritual por trás dos mitos, fazendo florescer a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira personalidade. Quando eu comentei aqui que nós vamos adquirindo valor moral e valor cultural, é importante a gente ressaltar, é importante eu ressaltar também que o valor cultural não significa ter conhecimento, porque apenas ter conhecimento não é suficiente. É importante que esse conhecimento que nós adquirimos seja útil na prática do nosso dia a dia, porque senão aquele conhecimento que nós vamos adquirindo só vai ocupar espaço na nossa memória. Então, um conhecimento que não é útil para a nossa vida, ela não vai facilitar no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual. Então, como entender os mitos para ter saúde emocional? Entender os mitos ou entender os símbolos que os mitos representam ajudam a nós entendermos a nossa própria vida. E quando nós vemos algum mito, se nós procuramos entender o ensinamento por trás de cada símbolo e aplicarmos em nossa vida, teremos um melhor entendimento da nossa vida e também uma melhor saúde emocional. Então o mito, ele é um modelo, uma forma difícil de se falar é arquétipo. Mas nós podemos falar que o mito é um modelo. Esses modelos são formados através de símbolos, e esses símbolos são abstratos. Eles servem para que nós possamos interpretá-los e aplicarmos na nossa vida para termos melhores resultados. Então, os nossos problemas fundamentais que temos hoje são os mesmos problemas que produziram os mitos, que contêm símbolos, e esses símbolos são universais. Então, quais são aqueles problemas que geraram os mitos atuais? Por exemplo, o medo, a cólera, a aceitação, decisão, convivência, perdas, orgulho, egoísmo e por aí vai. E a função de mitos é transcender o tempo. Então, desde quando eles foram criados até chegarem até nós. E eles vão continuar perpetuando também por muito tempo. E esses mitos são degraus para a nossa escalada de evolução. Existe um mito chamado A Jornada do Herói. A Jornada do Herói pode ser encontrada nesse livro O Herói de Mil Faces, do mesmo autor daquele outro livro que eu acabei de comentar, Joseph Campbell. Então, o mito A Jornada do Herói consta nesse livro, e não no livro que tem o título A Jornada do Herói, tá? Então, a Jornada do Herói consta nesse livro, O Herói de Mil Faces. Então, muitos de vocês já devem ter visto ou ouvido falar da Jornada do Herói. Então, vou resumir
O que vem a ser essa jornada para quem não conhece, né? Então, o herói, ele, na verdade, ele começa com uma pessoa simples, muitas vezes até sem poderes, fraquinha, e de repente ele recebe um chamado, e ele aceita esse chamado. E no decorrer dessa jornada, ele vai recebendo ensinamentos e poderes para superar as várias dificuldades que tem no caminho até conseguir atingir o objetivo. E assim, o herói retorna com mais recursos e mais fortalecido. Então esse chamado vem a ser os nossos desafios, as nossas dificuldades. Quando nós atendemos a esse desafio, quando nós atendemos a esse chamado, nós vamos entrar num mundo diferente, num mundo onde as grandes forças vão aparecer dentro de nós. Nós vamos encontrar várias dificuldades, mas também nós vamos encontrar várias pessoas que vão nos ajudar a trilhar esse caminho. E conforme nós vamos encontrando as pessoas que vão nos ensinando ou vão nos ajudando a trilhar esse caminho, nós vamos buscando e encontrando os nossos potenciais interiores. Não é assim que acontece na jornada dos heróis que nós assistimos. A pessoa aparece como uma pessoa fraca e no decorrer do caminho vão aparecendo os grandes mestres, vão aparecendo ferramentas para ele poder lutar, para poder, por exemplo, vencer um dragão, e assim ele vai adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, adquirindo habilidades para conseguir vencer aquele desafio. Então, para isso que é importante, quando nós recebemos um chamado, quando nós recebemos um desafio, nós aceitarmos esse desafio, nós aceitarmos esse chamado. Então nós vemos que muitas pessoas que passam por doenças graves, superam essa doença, elas saem muito mais fortalecidas, e muitas delas agradecem por terem tido a doença, porque se não fosse a doença, elas não teriam tido o aprendizado que tiveram. Então olha só que visão interessante das pessoas que passam por essas dificuldades. Cada um de nós também passa por dificuldades, e quando nós passamos por dificuldades, quando nós vencemos as dificuldades, nós chegamos lá no final, retornamos com mais recursos, retornamos mais fortalecidos, nos sentimos mais fortes, mais resilientes, pronto para a próxima. Então essas pessoas que passaram por várias dificuldades na vida são pessoas que passaram pela jornada do herói, adquiriram conhecimento, adquiriram potencialidades interiores ou descobriram potencialidades interiores que estavam ocultas, que estavam desconhecidas. E na trajetória de evolução, na nossa trajetória de evolução, nós temos modelos de crescimento interior. E esses modelos são comuns para todos nós. E esses mitos, que são comuns para todos nós, vêm nos ensinar esse caminho. E muitas das ocorrências se repetem nas nossas vidas e às vezes nós não prestamos atenção que elas estão se repetindo. Só que nós conseguimos prestar atenção que determinadas ocorrências se repetem na vida das outras pessoas e nós ficamos pensando, será que a pessoa não percebe que é sempre a mesma coisa, está repetindo sempre o mesmo problema? Nós conseguimos ver isso nos outros, mas às vezes nós não conseguimos ver em nós. E esse exemplo mostra como os símbolos acontecem na nossa vida e não estamos conseguindo decifrar quando acontece conosco. Então a vida está tentando se comunicar conosco, mas nós não estamos entendendo qual a língua que a pessoa está falando, qual a língua que a vida está nos falando através desses símbolos. E a vida é totalmente pedagógica. E não há nada que aconteça na nossa vida que não contenha um simbolismo, um ensinamento. Então todos os momentos da nossa vida têm um simbolismo e têm um ensinamento. Basta parar para analisar. Então tente fazer esse exercício. E nós sabemos que nada acontece por acaso. Então em um mito, aparentemente, são mostrados vários personagens. Mas na verdade existe apenas um. Então nos mitos nós vamos encontrar vários personagens, mas todos eles somos nós mesmos. Então agora fica uma dica interessante para vocês, hein? Cada vez que nós estivermos lendo um livro, assistindo um filme, vendo um cenário no palco da nossa vida,
podemos perceber que os vários personagens que existem refletem o nosso conteúdo interior. E assim como as ferramentas, os recursos interiores que podemos usar para superar os nossos sofrimentos emocionais. Eles estão todos disponíveis na nossa frente. Basta a gente conseguir interpretar esses símbolos na nossa vida. E assim, quando nós conseguimos interpretar essas ferramentas, os ensinamentos que nós temos fora de nós, e colocarmos esses ensinamentos para dentro de nós, nós vamos galgando cada vez mais a nossa saúde emocional. E um mito, normalmente tem um herói, e o detalhe é que o herói é sempre você. E o herói tem uma visão altruísta, ou seja, não pensa apenas em si, mas principalmente pensa no outro, pensa no coletivo. Tem uma frase que eu encontrei num livro, que ele diz assim: todo aquele que trabalha e coopera com espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. E isso não é promessa de amizade das pessoas que estão sendo ajudadas. Isso é lei. Então, se nós ajudarmos as outras pessoas, quando nós precisarmos de ajuda, muitas vezes essa ajuda vai vir e até vem de pessoas que nós não estávamos nem pensando, e às vezes vem de pessoas que nós nem conhecíamos. Então isso não é promessa, isso é lei. Interessante que eu encontrei essa frase, depois eu comecei a analisar as várias situações da minha vida e eu percebi que eu, ajudando algumas pessoas, quando eu precisava eu recebia também a ajuda. Então, já finalizando aqui a live, para você que está assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se nessa live teve alguma coisa que te chamou a atenção, se você puder escrever no comentário, vai me ajudar também a melhorar as próximas lives. Mas se você também não gostou do conteúdo, por favor, escreva a crítica. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos vocês e até a próxima live ou até meu próximo vídeo. E muito obrigado a todos por me acompanharem aqui nesta live. Pessoas que há muito tempo eu não via também estão presentes aqui nessa live. Muito obrigado pela presença de vocês. Andréia Vieira escreveu: gratidão, Hugo, ótimos ensinamentos. Obrigado, Andréia. Gratidão a você também. Ana Maria Kolernik escreveu: só gratidão. Só gratidão. Com você também, Ana Maria. Minha mãe escreveu: boa noite, Hugo. E a Ângela Souza escreveu: obrigado, Hugo, pelos ensinamentos. Carlinhos mandou forte abraço. Muito obrigado, Ângela. Então, obrigado a todos vocês. Então, boa noite.